Bom dia, queridos amigos, queridas amigas. Hoje é domingo de Páscoa. Hoje é dia de celebrarmos a vida que vence o poder da morte, a vida de Jesus. E eu quero trazer para você nesta manhã de Páscoa a palavra que diz como tema o poder da ressurreição. O poder da ressurreição. E eu quero compartilhar contigo a palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 62 ao verso 64. Eu queria que você voltasse comigo ainda para o sábado à noite, um pouquinho antes de começar a clarear o dia, quando os sacerdotes eles fazem mais um pedido a Pilatos. Na quinta-feira santa começa uma grande confusão. Os líderes de Israel, os fariseus, os saduceus, todos os sacerdotes levam Jesus até Pilatos para que ele o condene. Depois que Jesus então é condenado na sexta-feira santa, ele é crucificado. Agora chega o sábado, Jesus está sepultado. E aí o que acontece? Os sacerdotes, eles lembram de uma coisa. E essa coisa vocês vão ver agora. Uma situação que pode complicar a vida deles. Diz assim a palavra: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e dirigiram-se a Pilatos. E disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. Até aqui a palavra do Senhor. Esse relato do Evangelho de Mateus, ele mostra como os sacerdotes maquinam o mal. Por que eles agem desta forma? Porque foi justamente os líderes da religião que Jesus confrontou com as suas pregações. Foi para os sacerdotes, os fariseus, que Jesus disse: vocês são túmulos pintados de cal. Por fora vocês são bonitos, mas por dentro vocês cheiram mal. Jesus disse: vocês são aquelas pessoas que vão no templo, oram, levantam as mãos, falam alto, enquanto que os publicanos, cobradores de impostos, são humildes e pedem a Deus com todo o seu coração. Vocês gostam de aparecer. Jesus disse para aqueles sacerdotes: vocês gostam de ficar nos melhores lugares nas festas. Jesus também disse para os sacerdotes que aquele templo que havia virado uma casa de negócios, de comércio, que Jesus iria destruir em 3 dias e ia reedificar um novo templo. Jesus foi aquele que derrubou as mesas, expulsou os animais do templo, que eram mercadoria de altos negócios lucrativos para os sacerdotes. Então, os sacerdotes não gostavam nem um pouco de Jesus, nem das suas ideias, porque eles se beneficiavam da religião. Com a religião eles exploravam as pessoas. E eu quero dizer, já de saída, meu amigo, minha amiga, Jesus sempre foi muito duro com os religiosos. Jesus sempre foi muito duro com aqueles que conheciam a palavra e não a praticavam. E eu quero dizer para mim e para você que conhecemos o Evangelho, vamos levar ele a sério. Não vamos brincar com a religião, não vamos brincar com a fé. Jesus nunca criticou um pagão que andava adorando outros deuses. Ele tentava trazê-lo para perto dele. Agora ele criticou severamente aquelas pessoas que estavam perto dele e deveriam ser sal e luz no mundo e não o foram. Deveriam espalhar o amor
ao invés disso, se tornaram legalistas e abusivos. Aqueles homens chegam diante de Pilatos com uma mentira que talvez os discípulos pudessem dizer que roubariam o corpo de Jesus para que Jesus depois pudesse ser apresentado como alguém que ressuscitou. Eles pensam conforme é a mente deles. Você já viu pessoas assim? Elas só veem maldade nas coisas, elas enxergam tudo com malícia, sempre há segundas intenções. Os sacerdotes agem da mesma maneira como sempre agiram, com aquilo que está no coração e na mente deles. A maldade tomou conta daqueles homens. E tem mais uma coisa: entre os 12 discípulos, um era mentiroso, Judas, um era enganador. E os sacerdotes achavam que os outros 11 também seriam assim, pessoas que não eram de confiança. Queridos, para os sacerdotes, Jesus é um embusteiro, um mentiroso, uma pessoa que não é de confiança. Para eles, a primeira mentira de Jesus é que ele era o Filho de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a luz, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o começo e o fim. Jesus se apresenta como Filho de Deus. Quando Jesus estava diante do sacerdote Caifás, Caifás pergunta para ele: você é o Cristo, o Filho de Deus? Jesus diz: tu o disseste, e digo ainda mais: vocês irão me ver assentado à direita do Pai Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Para os sacerdotes, isso era uma mentira. Jesus não é o Filho de Deus. A segunda mentira é que Jesus iria ressuscitar, voltar à vida. E por isso eles pedem para que Pilatos mande vigiar o túmulo de Jesus. Você já viu isso? Alguém ter que vigiar o cemitério, colocar polícia no cemitério? Assim aconteceu com Jesus. Uma vez um cristão discutia com um ateu sobre a ressurreição. O ateu dizia que isso não existia, que isso era contra a ciência, que isso não tem nenhuma prova científica que pode acontecer. E o cristão disse: olha, meu amigo, está bem, vamos pensar que não existe ressurreição. Mas se não existir ressurreição, eu vivi a minha vida amando a Deus, servindo ao próximo, crendo que um dia iria morar no céu. Fui uma pessoa que procurou amar e servir as pessoas. E se não houver ressurreição, eu não perdi nada. Mas, meu amigo, eu quero te dizer uma coisa: e se houver ressurreição? Talvez daí você pode ter perdido tudo. Você pode ter perdido a maior oportunidade da sua vida. Queridos, você crê na ressurreição? Você tem essa confiança? Você acredita nestas palavras de Jesus, que Ele iria ressuscitar no terceiro dia? Há pessoas que preferem não crer na ressurreição. Há pessoas que preferem crer que virão talvez numa outra vida, reencarnando para pagar pecados desta vida, terão uma segunda chance. E eu quero dizer para todos aqueles que andam no pecado, para todos aqueles que são corruptos, para aqueles que são mentirosos, para aqueles que estão enganando as pessoas por aí, você deveria ter medo da ressurreição, porque se ela acontecer, você vai prestar contas de cada coisa errada que você fez. Se você não se arrepender e mudar de vida, o juízo final será muito triste na tua vida. A condenação será cruel. A palavra de Deus diz que Deus já tem a espada preparada para aquele que não se converter. A mensagem da ressurreição, ela é clara. Ela traz para nós uma proposta: mudem de vida, porque, como
como diz o apóstolo Paulo. Se nós não acreditamos que existe algo a mais do que esta vida, comamos e bebamos que amanhã nós vamos morrer. Vocês sabiam que as pessoas mais amorosas que o mundo já teve, as pessoas que mais ajudaram o próximo, as pessoas que melhor serviram a humanidade, foram aquelas que acreditavam na ressurreição? O que me deixa angustiado nessa história da morte de Jesus é que aqueles homens que estavam fazendo de tudo para impedir que as ideias de Jesus se espalhassem, eles em nenhum momento perguntaram: e se tudo isso que Jesus falou for verdade? E se tudo o que está na Bíblia for verdade? Esses homens não se deram a chance de crer na verdade. Você se dá a chance de crer na verdade? Ou você prefere acreditar em filosofias, em ideologias, em humanismos, em tantas superstições? Creia na verdade. Esse é o chamado da palavra de Deus. Jesus também disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. E assim Pilatos concordou, mandou uma escolta armada vigiar o túmulo de Jesus. E diz a Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 28, que os guardas colocaram um selo, algo como que nem se coloca no contador de luz, que se mexer a pedra, alguém vai ver que, opa, aqui foi violado esse túmulo, alguém mexeu nesse túmulo, um selo de controle. E diz a Bíblia que no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para Galileia, ali o vereis, é como vos digo. Uma escolta armada, soldados vigiam o túmulo, vem um terremoto, aparece um anjo do Senhor e remove a pedra. Não há como impedir o poder da ressurreição, ele existe. Jesus tem a biologia da ressurreição. Você que gosta de palavras difíceis, você que gosta de ciência, está nas mãos de Jesus a biologia da ressurreição. Ele trouxe a vida a uma menina que havia morrido. Ele disse: menina, levante-se. Ela se levantou. Jesus tinha trazido à vida também o filho único de uma viúva. Quando estavam levando o corpo para o cemitério, Jesus foi até aquela procissão e disse para aquele menino: levante-se. E ele voltou à vida. Jesus foi ao túmulo do seu melhor amigo, que já estava sepultado há vários dias e cheirava mal, e Jesus disse para o seu amigo: Lázaro, vem para fora, porque Jesus tem o poder da biologia da ressurreição. Ele traz a vida de volta e ele volta à vida. É interessante algumas coisas nesse relato. Os soldados, eles ficam espavoridos. Você já viu essa palavra? Eu acho engraçado essa palavra, porque existe a palavra apavorado. Agora multiplica por 2 a palavra apavorado e significa espavorido. Muito mais do que apavorados. Eles ficam tremendo, eles ficam paralisados de medo.
Você lembra do Chaves, quando a Chiquinha dava um susto nele e dava o piripaque, ele ficava assim? O Chaves ficava espavorido. Você entende essa palavra? Enquanto aqueles soldados espavoridos estão ali, sem saber o que fazer, o anjo do Senhor diz carinhosamente para aquelas mulheres: não tenham medo, não tenham medo. Sei que vocês estão buscando Jesus que foi crucificado, mas Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Para as pessoas que amam, para as pessoas que querem seguir a Jesus, tem palavras carinhosas. Para as pessoas que querem mudar de vida, tem palavras carinhosas, tem palavras amorosas. Para os soldados, os anjos não perdem uma palavra. Para os que estão no caminho do mal e não querem mudar de vida, os anjos não perdem uma palavra. Jesus não perdeu uma palavra com Caifás. Jesus não perdeu uma palavra com Pilatos. Mas a você que está pensando no que eu estou dizendo, Jesus tem palavras carinhosas. Jesus tem uma proposta de vida. Jesus quer transformar o seu coração. Deus sabe quem não quer nada com nada. Deus sabe quem despreza a sua palavra. Mas Ele sabe aqueles que podem mudar de vida. E se você é uma dessas pessoas que quer mudar de vida, aproveita essa Páscoa. Ressuscita a tua vida para algo novo. Volte diferente, seja um novo homem, uma nova mulher. Naquele momento, após a aparição do anjo, inicia-se uma corrida até a cidade. De um lado, as mulheres correm para procurar os discípulos e avisar que Jesus está vivo. E de outro lado, vemos os soldados caindo em si e vão correr até a cidade para dizer aos sacerdotes o que aconteceu. Os soldados chegam diante dos sacerdotes, contam a história. E é interessante, como eu falei, as pessoas que têm a mente voltada para o mal, elas não pensam, e se for verdade? E se essa história de fato aconteceu? Mesmo relatando que um anjo apareceu, que a pedra foi removida, que houve um terremoto, que Jesus ressuscitou, os sacerdotes tentam impedir o poder da ressurreição, dão dinheiro para os soldados para dizer que Jesus não ressuscitou. Eles não se dão conta de que estão lidando com a verdade, com a realidade, com o poder da ressurreição. Queridos, quanto mais longe de Deus, mais incrédulos nos tornamos. Quanto mais longe da vontade de Deus, mais teremos dúvidas, mais perdidos estaremos. Jesus sempre falou a verdade. Jesus se apresenta como verdade. Enquanto que o domingo de Páscoa é festa para Maria Madalena, para a outra Maria, para os discípulos, para os seguidores de Jesus, para os sacerdotes, é dia de confusão, é dia de medo, é dia de perder privilégios, é dia de pensar que esse Jesus pode acabar com os meus interesses, com a minha posição, com aquilo que eu sou e conquistei. Eles são homens orgulhosos, não querem se rebaixar, não querem reconhecer que Jesus é o Senhor da minha vida. Certa vez encaminhamos um jovem, filho de um grande empresário, para uma clínica de recuperação. Esse jovem ficou mais de 6 meses na clínica e quando ele volta, ele foi no escritório do pai e ele diz: pai, eu sou uma nova pessoa. E o pai fica feliz: opa, que bom, agora você deixou as drogas. E o filho diz: pai, eu agora sou um servo de Jesus, eu quero ser um pregador do Evangelho. E o pai diz: o quê? Você virou fanático? Você agora vai ficar como esses aí que só falam de Jesus, do amor de Jesus? Eu prefiro ver você um drogado do que um fanático.
Esse pai não queria sair da sua posição. Esse pai fazia muitas coisas erradas nos seus negócios. E sabia que se ele aceitar Jesus, ele teria que mudar de vida. Jesus tem a biologia da vida nova. E para aqueles que querem a vida nova, para aqueles que buscam a ressurreição, basta crer no seu amor, basta se entregar ao poder de Jesus. Mas tem uma coisa: toda vez que Jesus entra na nossa vida, Ele põe para correr tudo que não presta, tudo que é ruim, tudo aquilo que machuca o próximo, e Ele faz você andar em santidade de vida e faz você se arrepender de cada pecado que você cometer. Meu irmão, minha irmã, hoje é dia de risos, hoje é dia de vida nova, hoje é dia de salvação, hoje é dia de alegria, porque o poder da ressurreição existe e Jesus provou isso nesse dia, no domingo de Páscoa. Jesus está vivo. Na Sexta-feira Santa, aqui nesta comunidade, nós nos despedimos de uma pessoa muito querida, de uma pessoa que foi batizada nessa comunidade, foi confirmada, ela casou, aqui ela batizou seus filhos, participou do coral, participou da oase, participava dos cultos, e nesta comunidade então ela teve a sua última despedida. E esta pessoa, para estas pessoas eu disse: hoje é dia de lágrimas. Sexta-feira é dia do lenço, é dia de chorar, é dia de tristeza. Assim também existem as sextas-feiras na nossa vida, o dia em que nós choramos, o dia em que nós estamos apavorados, o dia em que nós nos sentimos fracos e deprimidos. Mas eu quero dizer para você, existe o domingo, e no domingo é dia de flores, é dia de alegria. Aquelas mulheres foram ao túmulo para prestar um serviço a Jesus. Estas flores que vocês têm visto nos vídeos, cada semana uma mulher diferente providencia, traz aqui no altar da igreja, voluntariamente, uma flor para o altar, mesmo não tendo cultos, porque querem fazer algo para Jesus, servir a Jesus com este gesto. Aquelas mulheres que foram no túmulo também queriam fazer algo para Jesus. E eu pergunto: o que você tem feito para Jesus? O que você tem realizado para alegrar o Filho de Deus? Sabe, as flores lembram desse algo que nós podemos fazer para Jesus. Mas a Páscoa é o dia de celebrarmos aquilo que Jesus fez por nós. O cemitério não é nossa última morada. A morte não tem a última palavra, porque Jesus tem a biologia da ressurreição. Pense nisso enquanto você ouve essa canção. Meus pecados
Obrigado, Senhor Deus e Pai, por esta palavra nesse domingo de Páscoa. Obrigado porque, a partir da experiência da ressurreição de Jesus, nós podemos ter a certeza de que um dia ressuscitaremos e iremos morar com Ele por toda a eternidade. Senhor, que a biologia da ressurreição nos envolva, que possamos viver a vida de maneira tão bela, de maneira tão amorosa, de uma maneira tão edificante, que as pessoas sintam a esperança que está em nós. Senhor, não permitas que o nosso semblante fique caído, não permita que nós nos tornemos pessoas amargas, não permita, Senhor, que nós desanimemos diante da realidade que nos cercas, mas que a esperança da vida eterna possa invadir o nosso coração, tomar conta do nosso jeito de ser e viver. Que, Senhor, a expectativa da ressurreição produza em nós também um modo de agir, não nos apegando às coisas deste mundo, sabendo que a traça, a ferrugem podem corroer tudo aquilo pelo qual estamos gastando a nossa vida. Senhor, ajuda-nos a investir naquilo que é eterno, naquilo que conduz ao Teu reino, naquilo que nos edifica e nos prepara para a salvação. Abençoa cada família que está assistindo esse vídeo. Abençoa, Senhor, também aqueles que estão em dúvida sobre a fé, que, Senhor, estão sendo confundidos com outras crenças sobre o que acontece depois da morte. Obrigado porque a Tua palavra, ela é luz e ela é clara, e nós podemos entender que ressuscitar é voltar à vida, para um corpo novo e assim estarmos para sempre contigo, porque a eternidade fazia parte do Teu plano original. O pecado destruiu a eternidade, trouxe a morte, mas por causa de Jesus nós temos novamente a oportunidade de vivermos eternamente. Assim, Pai querido, eu peço, abençoa cada ouvinte, cada pessoa que assiste esse programa, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a sua paz. Amém. Uma abençoada Páscoa para você e sua família.